Olá, amigos da Pérola FM, Novas Canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste domingo, dia 27 de abril, é do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e lhes disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A palavra de hoje nos conta a história de Tomé, que só creu porque tocou nas chagas de Jesus. Assim, ele se assegurou que o ressuscitado era mesmo aquele que fora crucificado. Esta cena nos fala de fé que nós precisamos ter no Senhor ressuscitado e sem nunca tê-lo visto. Jesus esteve presente em 2 reuniões dos discípulos, em 2 domingos seguidos, mostrando-se vivo e enviando-os em missão. As portas estavam fechadas e os discípulos estavam trancados em casa. Olha que interessante, nas 2 aparições, Jesus encontra os discípulos reunidos em casa, com as portas trancadas. Mas por quê? Porque eles estavam com muito medo. Medo da perseguição que tinham movido contra Jesus e que com certeza os poderia atingir. Com o seu mestre preso, condenado e executado, eles ficaram mal vistos e poderiam sofrer mais do que suspeitas, grosserias e agressões. Assim, para não se exporem, estavam com as portas fechadas. Mas o que eles estavam falando? O texto diz que eles estavam reunidos. Com certeza, estavam conversando e rezando, mas com muito medo. Muito interessante que os discípulos estivessem reunidos em casa. Nos primeiros tempos da igreja não havia templos, nem estavam autorizados a construí-los. No livro dos Atos dos Apóstolos está a informação de que os discípulos e convertidos em Jerusalém frequentavam o templo e partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Partiam o pão pelas casas.
Partir o pão é um gesto que lembra a última ceia e é um modo também de se referir à celebração da Eucaristia nos primeiros tempos. E partiam o pão em refeição com alegria e simplicidade. Jesus também tinha valorizado muito a casa das pessoas, visitando os doentes, fazendo refeição com eles ou reunindo as pessoas em casa. Nos primeiros séculos, a casa era o lugar de reunião dos cristãos. E mesmo com as portas fechadas, Jesus ressuscitado entrou e se apresentou ao grupo que estava reunido e fez-lhe a saudação de paz. A paz esteja com vocês. A paz é uma nova situação inaugurada na cruz. Perdão para os pecadores e reconciliação com Deus. A paz é remédio para o medo e para a divisão. Este encontro de Jesus com os discípulos nos deixa 3 lições. A primeira, ele está sempre presente. Por sua ressurreição, agora ele está conosco sempre. Ele lhes mostrou as mãos e o lado rasgado pela lança. Eles ficaram muito felizes por vê-lo. Na missa, nós sempre fazemos a saudação da paz, como ele fez. E o povo de Deus responde: ele está no meio de nós. A segunda lição é que ele nos envia em missão. A morte e ressurreição de Jesus nos reconciliaram com Deus. Jesus soprou comunicando o Espírito Santo e mandou reconciliar o povo com Deus, perdoar os seus pecados. E a terceira lição é que, crendo, nós temos a vida em seu nome. Jesus reclamou a Tomé: não seja incrédulo, mas fiel. A fé, então, é a nossa resposta. Trata-se de acolher a verdade que ele está vivo, presente na comunidade, reconciliando os pecadores por meio do ministério dos seus discípulos. A casa sempre foi a igreja dos cristãos, desde o tempo que não tínhamos templos. E mesmo com as igrejas, os cristãos nascem, crescem e vivem em suas igrejas domésticas, ou seja, as casas. E foi assim que Jesus, no domingo da ressurreição e também no domingo seguinte, o domingo da misericórdia, se apresentou aos discípulos que estavam reunidos numa casa a portas trancadas. E nós aprendemos dessa visita do Cristo ressuscitado que ele está sempre no meio de nós. A sua paz nos faz vencer o medo. A sua presença viva, permanente entre nós, é fruto da ressurreição e ele nos envia em missão, nos comunicando o dom do seu Espírito e dando autoridade à sua igreja para administrar o perdão aos pecadores. A reconciliação e o Santo Espírito são dons preciosos que nos chegam através da sua ressurreição. Crendo, temos a vida em seu nome. A fé nos faz reconhecer que ele está presente entre nós e nos faz povo portador da reconciliação para todas as pessoas.